Coerência, pessoal. Agora entraremos aqui na parte da coerência do seu texto. Tá? E o que é coerência, professor? Vamos lá. Avançando gradativamente, quando se produz um texto com vistas a determinado objetivo, faz-se de modo que o conteúdo nele expresso produza algum sentido. Fazer sentido, em outras palavras, é ser coerente. Este é um critério essencial para que a compreensão do seu texto seja estabelecida. Pessoal, ser coerente é não ser contraditório, tá? Vamos dizer assim, é não ser contraditório. Você não pode. A gente vai falar ainda sobre tese, tá? Mas tese, resumidamente, é o seu ponto de vista sobre determinado assunto no texto. Você não pode apresentar uma tese e na hora de defender aquela tese vir com os argumentos contrários. Isso vai caracterizar o quê? A incoerência textual. Ora, você falou algo e contradisse ali aquilo que você falou. Então, vamos supor que você, num texto que fale sobre a pena de morte, redução da maioridade penal. Né? Você é a favor ou é contra? Aí na tese você coloca lá que o seu ponto de vista é contrário à redução da maioridade penal. Aí na hora de argumentar tem um parágrafo lá com argumentos a favor. Aí o examinador vai ler, o candidato ele não se decidiu. Ele fala uma coisa na tese e apresenta argumentos contrários. Né? Então, isso daí você será penado com relação a quê? Incoerência textual. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso daí. Então, ser coerente é não ser contraditório no momento de redigir o seu texto. Beleza? Vamos lá, vamos avançar aqui no nosso slide. Então, há alguns tipos de coerência, dentre as quais destacamos as seguintes: a coerência sintática, coerência semântica, coerência temática. Tá? No nosso material escrito tem diversos tipos lá, pessoal, de coerência. Eu detalhei um pouco mais, avancei mais. Mas aqui eu trago para vocês as principais, aquelas que vocês vão ver mais na prática, tá? Conforme eu falei, o nosso curso ele tem um intuito, este curso aqui, esta aula, ela tem o intuito dela é como se fosse um material de consulta, um manual para vocês possam sanar quaisquer tipos de dúvidas que vão aparecer com relação à prática textual. Depois que vocês estiverem no nível já mais avançado, a gente trabalha tão somente a produção textual. Mas agora é importante ter essa base, percorrer por tudo, porque em algum momento você vai se lembrar disso tudo aqui que nós temos falado. Beleza? Então vamos lá. Primeiro tipo aqui de coerência, coerência sintática. Né? A coerência sintática é aquela que prima pelo uso correto das estruturas linguísticas, ou seja, da combinação das escolhas lexicais, as escolhas do léxico, né? A palavra, o vocábulo, com os recursos de coesão, pronomes, conectores, etc. Esse tipo de coerência é responsável por deixar cada elemento do texto em seu devido lugar de forma correta. Então, olhem só esta oração aqui, pessoal. Concursos públicos tornou-se estudar para um grande desafio dos jovens brasileiros na vida recém-formados. Pô, fez sentido isso aí para vocês? Para mim, com muito esforço aqui, até faz, né? Mas a gente olha e fala, opa, tem coisa aqui fora do lugar. Tem coisa aqui fora do lugar. Porque, obviamente, eu forcei a barra aqui, pessoal. Foi uma oração aqui que eu redigi. Forcei a barra para mostrar para vocês que a incoerência sintática, ela também se preocupa com o quê? Com a posição dos elementos na oração. Muitas vezes elementos deslocados e deslocados sem a pontuação adequada vai ocasionar o que é incoerência sintática do seu texto. Tá? Como é que isso daqui poderia ser redigido? Estudar para concursos públicos tornou-se um grande desafio na vida dos jovens brasileiros recém-formados. E aí todas as palavras no seu devido lugar, obviamente que o texto passa a ter sentido, né? Passa a ter coerência sintaticamente. Vamos ver aqui outro exemplo, né? De incoerência sintática. O documento onde constam as provas deve ser investigado para atestar sua veracidade. E aí você deve estar lendo e estar falando, professor, não verifiquei nenhuma incoerência aqui não. Você não verificou porque certamente você é uma das pessoas que insistem em utilizar o vocábulo onde como
a pronome relativo, né? E isso, pessoal, é caso de quê? De incoerência sintaticamente. Você vai ser apenado aqui no caso pelos aspectos microestruturais. Você está utilizando aqui um advérbio como pronome relativo. Não pode, pessoal. Não pode. Palavra onde você deve utilizar para se referir aqui a lugar, ideia de lugar. Você não pode utilizar onde para retomar termo anterior, como, por exemplo, o emprego de um pronome relativo, tá bom? Isso daí você não pode fazer. Então, olhem só esta próxima oração. O documento substituindo onde por no qual constam as provas deve ser investigado para atestar sua veracidade. Então, percebam aqui o quê? Que a incoerência sintática ela está relacionada tanto com a disposição dos elementos dentro das orações, quanto com relação à correção mesmo gramatical, a correção, né, o emprego escorreito, vamos dizer assim, o emprego correto, né, dos vocábulos adequados para cada tipo de situação. Aqui no caso, o vocábulo onde sendo empregado com pronome relativo, errado, incoerência sintática, e o candidato sofreria a apenação quanto aos aspectos microestruturais do texto. Beleza? Voltando aqui ao nosso slide. Coerência semântica. Vamos embora. Coerência semântica, o que seria a coerência semântica? A coerência semântica preocupa-se com a relação de sentido entre as expressões num determinado texto. Esse tipo de coerência é responsável por colaborar para a construção de argumentos harmônicos e livres de contradição. Então, olhem só estes exemplos aqui. A jovem lei de licitações terá aplicabilidade em toda a administração pública. Empreguem o A e o P maiúsculo em administração pública, pessoal, quando forem utilizá-la em seu sentido que subjetivo, tá? Em seu sentido subjetivo, como um ente, né, administrativo. A jovem lei de licitações terá aplicabilidade em toda a administração pública, com exceção das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das estatais redigidas pela Lei 13.303 de 2016. É um texto incoerente semanticamente, por quê? Porque foi utilizado aqui um vocábulo, né, jovem, para caracterizar o quê? Lei. Ora, a palavra jovem ela é utilizada para seres personificados, pessoal, para seres humanos, tá? Então ela não pode ser empregada para caracterizar aí a lei, para se referir à lei. Então o que deveria ter sido feito? Substituído por a nova lei de licitações. Essa frase é incoerente quando levamos em consideração o significado dessa palavra jovem aqui que o candidato empregou. Não pode. Tem de utilizar as palavras corretas. Embora tenha sentido de coisa nova, esse vocábulo jovem aqui, ele é empregado mais adequadamente para caracterizar seres humanos, né? E não seres inanimados, né? Vamos dizer assim, com relação à lei, né? Então, utilizem palavras corretas para caracterizar, obviamente, adequadamente, aquilo a que você vai se referir, aqui no nosso caso, a lei de licitações, a nova lei de licitações, na verdade. Coerência temática, pessoal, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês, coerência temática. Com relação à coerência temática, pessoal, quem nunca viu no edital aquela frase lá, a fuga ao tema acarretará a anulação da prova, né, e o candidato também será eliminado do certame. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. O que é essa fuga ao tema? Nada mais é do que a incoerência temática. O candidato incorreu num erro gravíssimo de incoerência temática. Tá? Então nós veremos aqui que existe uma linha tênue entre a abordagem correta do tema e aquela abordagem que tangenciou o tema, né? Até tem certa relação com o tema, mas fugiu ao tema, não entrou efetivamente naquilo que o examinador queria.
E aí o que acontece? Fuga ao tema. Então, está enganado aí quem acha que para fugir ao tema, o candidato tem, né, o examinador tem de ter pedido um tema X e o candidato tem abordado tema Y, completamente diferente. Não. Muitas vezes ele está indo ali na linha, mas ele não entrou efetivamente naquilo que o examinador quer. E aí ele é apenado por incoerência temática, fuga ao tema, nota 0 na redação, eliminado do concurso. Meus amigos, muito cuidado com relação a isso daqui. Vamos lá, vamos avançar. Então, quando se escreve acerca de determinado tema, espera-se que o interlocutor condicione sua resposta ao que está sendo perguntado ou abordado. Todas as ideias devem ser pertinentes e relevantes para o desenvolvimento do tema. O não atendimento a essa coerência é erro gravíssimo em concursos públicos e pode atribuir nota 0 à redação por fuga ao tema, isso que nós falamos. Então, olhem só, pessoal, vamos pegar um exemplo aqui, né? Conforme eu falei, eu gosto de avançar por exemplos. Se o tema abordar aí violência e segurança pública, aí a gente vai elencar ali os argumentos, os possíveis argumentos que a gente vai abordar. A gente poderia falar ali, ora, violência pública, né, segurança, então tem muita violência, os caras brigam, cometem crimes, vão presos, né? E aí a gente pode falar também, então, sobre a realidade do sistema prisional brasileiro. A gente pode falar aqui sobre o desafio, né, da reinserção social do preso, esse preso que cometeu violência, né? E nesse problema de segurança pública que hoje o país vive. E aí a gente pode falar também sobre as propostas de solução ali, né, para melhorar o sistema prisional brasileiro e a reinserção do preso, né, na sociedade para que ele cometa menos violência e contribua para o melhoramento ali da segurança pública também. Bom, pessoal, se você fizer isso daí que eu acabei de falar para você, certamente você será eliminado do concurso. Eliminado do concurso. Conforme eu falei aqui anteriormente, existe uma linha tênue que separa, né, a abordagem precisa do tema e a fuga ao tema. Vejam que os exemplos argumentativos que eu trouxe para vocês até estão relacionados, mas não é isso que o examinador quer. Não é isso que ele perguntou, né? Então, como a gente poderia abordar essa questão da violência e segurança pública de forma mais precisa, indo direto ao assunto ali, ao tema que o examinador efetivamente quer? Olhem só. Conforme eu falei, esse texto seria apenado aí com incoerência temática, né? Texto incoerente tematicamente. Então, argumentos aqui que nós poderíamos utilizar seriam esses aqui. Se eu estou falando de violência e segurança pública, quais as causas da violência urbana e da criminalidade no Brasil? Eu vou elencar ali uma série de causas dessa violência urbana e da criminalidade no Brasil. E essa violência, né, e segurança pública, quais os efeitos econômicos e os efeitos pessoais dessa violência generalizada? O que tem acontecido na economia e na sociedade, né, com relação a essa violência generalizada? E, obviamente, uma proposta de intervenção, possíveis políticas públicas para reduzir a violência e a criminalidade no Brasil. E aí sim nós desenvolvemos argumentos que estão efetivamente relacionados com o tema violência e segurança pública. Beleza, pessoal? Tranquilo? E este exemplo aqui foi para mostrar para vocês que uma escorregada ali, uma pisada na casca de banana pode acarretar uma incoerência temática no seu texto e você ser eliminado. Por favor, não faça isso. Como que você vai eliminar qualquer tipo de chance, né, de ser eliminado tematicamente? Pessoal, é o que nós chamamos de brainstorming, técnica do brainstorming. Sobre o tema, vai elencando, ele vai colocando todo tipo de ideia que você tem sobre aquilo, para ao final você pegar aquele pacote de ideias, brainstorming, uma tempestade de ideias, para que você possa colocar no seu texto. Você pega aquele monte de ideias, de possibilidades argumentativas, seleciona aquelas que estão mais relacionadas, entre elas e principalmente que estão relacionadas com o tema. Aí você, em cima delas, você desenvolve o seu texto. Tá? Então, sempre que você receber o texto, primeira coisa, bate o olho lá no tema, técnica do brainstorm, né? Vai ali realmente despejando as ideias sobre aquele tema
e em seguida faz um filtro, né? Um filtro daquelas que se relacionam entre elas e se relacionam com o tema. Aí, meu amigo, você já fez um bom senso crítico ali com relação ao assunto que você vai explorar e elimina de uma vez por todas essa possibilidade de fuga ao tema. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançar, galera. E aí, meus amigos, vamos iniciar agora aqui uma parte extremamente importante, né, que é a parte de coesão textual. Né? Eu diria, é claro que todos esses 6 que nós estamos falando aqui do texto têm a sua importância, obviamente, eles são interligados, mas a parte de coesão eu tenho certa afinidade, acho a queridinha, vamos dizer assim, porque a gente trabalha muito ela dentro do texto, né? Na verdade, trabalhamos o tempo inteiro ela. E o texto ele se desenvolve por esses elementos coesivos, né? Enquanto na coerência a gente está preocupado em não ser contraditório, em fazer sentido aquilo que nós estamos escrevendo, na coesão nós estamos preocupados em quê? Em desenvolver o texto, em avançar o texto gradativamente de forma coesa, conectada para que aquelas ideias elas consigam ser transmitidas da forma como nós temos de colocar no texto, né? Na forma como nós, de acordo com a ideia que nós precisamos de inserir no nosso texto. Né? Então, os elementos coesivos no texto, quando bem empregado, eles dão boa progressividade temática ou boa progressividade textual, né, a sua redação. Então, dominá-los, né, todos esses elementos coesivos, essas técnicas de coesão é extremamente importante, é imprescindível para que você possa redigir bons textos, né? Contribui, inclusive, eu diria, para a estrutura, para o desenvolvimento de uma boa estrutura diafórica do seu texto. Né? Professor, o que seria uma estrutura diafórica do texto? Me explica aí que eu paguei caro por este curso. Vamos lá. Estrutura diafórica, pessoal, nada mais é. Vamos começar pela análise da palavra diafórica, né? Que vem da palavra dia, a palavra latina, né? Que provém do latim, que significa passagem. Então, na verdade, o que seria essa estrutura diafórica? O que ela quer dizer é que na medida em que o texto avança, na medida em que os elementos vão sendo apresentados, eles têm de se relacionar, obviamente, de forma coesa. Então, a utilização de bons elementos coesivos no seu texto também contribuem para o desenvolvimento desta estrutura diafórica textual. Tá? Beleza? Bom, vamos lá. Visitando aqui o nosso slide, a coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Se bem utilizada, permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. E aí nós veremos aqui, pessoal, lá no nosso material, no nosso PDF, nós temos diversos tipos de coesão que nós trabalhamos lá, tá? Entretanto, eu trouxe aqui as principais, tá? Coesão por referência, nós veremos aqui na aula, coesão por elipse, coesão lexical e a coesão por substituição, tá? Todos esses elementos aí de coesão, esses tipos de coesão, na verdade, nós veremos aqui. Existem outros tipos de coesão também, coesão por oposição, coesão por finalidade, coesão por concessão. Ora, essas palavras são, vamos dizer assim, familiares, né? Oposição, concessão, finalidade, né? Para quem estudou ali a relação de coordenação e subordinação das orações, sabe que muitas vezes nós, para introduzir uma oração concessiva, nós precisamos de quê? De um elemento ali que introduza essa oração concessiva, né? Embora, né? Para poder caracterizar a oração concessiva que vai ser inserida no seu texto. Então, o estudo desses elementos, né? Dessas orações, que você já estudou lá na parte de língua portuguesa, quando você estuda a subordinação e coordenação, processo de subordinação e coordenação das orações, né? O período composto, né, do texto,
Você estuda bastante, então eu deixei aqui para entrar efetivamente na parte mais ligada à parte dissertativa. E você fica com o professor de português lá para estudar essa parte de coesão mais ligada à relação de coordenação e subordinação das orações, beleza? Vamos lá então. Coesão por referência, coesão por referência. Vamos lá. O que seria a coesão por referência? Coesão por referência. Os pronomes, os advérbios e os artigos são os elementos de coesão que proporcionam a unidade do texto. Então, estamos falando aqui de pronomes, advérbios e artigos, certo? Então, olhem só este exemplo aqui. O policial foi a operação de combate ao crime de contrabando. Na operação de combate ao crime de contrabando, o policial fez diversos questionamentos aos donos das mercadorias apreendidas. Ora, por que o texto está desconexo? Olhem só, pessoal. O policial foi a operação de combate ao crime de contrabando, né? Então, deixa eu marcar aqui, operação de combate ao crime de contrabando. Aí ele coloca aqui de novo, na operação de combate ao crime de contrabando, olha só a repetição, né? Aí ele vem aqui de novo, o policial fez diversos questionamentos aos donos da mercadoria apreendida. Ora, tem muita repetição dentro de um parágrafo só. Tem muita repetição dentro de um parágrafo só. Como nós poderíamos reescrever este parágrafo? Olhem só. O policial foi a operação de combate ao crime de contrabando. Lá, a utilização do advérbio para substituir o quê? Operação de combate ao crime de contrabando. Substitui tudo isso por um advérbio. Lá, ele, a substituição de policial por um pronome, fez diversos questionamentos aos donos das mercadorias apreendidas. Ora, então aí nós percebemos o quê? Que temos aqui a substituição, né, por pronomes e advérbios de expressões que foram utilizadas no texto. Então, por isso que é coesão por referência. Por que se chama coesão por referência? Né? Porque você vai utilizar pronomes, advérbios e artigos para fazer referência a algo que já foi citado no texto. Né? Então, você utiliza muito isso daí para substituição de elementos, de termos, de expressões no texto. Né? Evita aquele texto cansativo, repetitivo, com palavras repetidas o tempo inteiro. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Coesão por elipse. Coesão por elipse. A coesão por elipse, ela acontece quando se omite um termo a fim de evitar sua repetição. Então aqui nós não estamos falando da substituição, né, por pronomes, advérbios. Nós estamos falando da omissão de um termo a fim de evitar a sua repetição. Vamos lá, vamos verificar um exemplo aqui para ver como que essa brincadeira funciona. Olhem só. O auditor foi ao departamento de inteligência. Lá, né? Lá onde? Olha aqui a coesão por referência, né? Substituindo o que? O departamento de inteligência. Lá, o auditor recebeu a documentação. Aí, percebam que o auditor repetiu aqui na oração, né? Repetiu aqui nesse parágrafo. Lá, o auditor recebeu a documentação. Ora, beleza, ele utilizou aqui a coesão por referência, né, com um advérbio, né, para substituir aqui departamento de inteligência, mas o auditor ele não utilizou o pronome, e aí ficou repetido aí no texto. Como que poderia ser resolvido esse problema aí por meio da coesão por elipse? O auditor foi ao departamento de inteligência, utiliza aqui uma coesão por referência, né, lá, para substituir o departamento de inteligência, vírgula, recebeu a documentação. Perceba que o auditor ele está subtendido aí na oração. Lá, recebeu a documentação. Não preciso escrever novamente o auditor aqui. Estaria muita repetição dentro do texto. E essa técnica aí é a coesão por elipse, muito bem empregada dentro do texto também. Tá? Agora vamos verificar aqui um tipo de coesão lexical. Coesão lexical, coesão do léxico. Ocorre quando são utilizadas palavras ou expressões sinônimas de algum termo subsequente.
palavras ou expressões sinônimas. Gravem isso daí. Então, olhem só este exemplo aqui que eu trago. O presidente do Banco Central do Brasil participou da conferência em Basileia. Basileia, para quem não sabe, pessoal, é uma cidade lá da Suíça, tá? Uma cidade da Suíça, onde os presidentes dos bancos centrais, né, ministros econômicos de todos os países, né, de alguns, na verdade, países do mundo, eles se encontram para discutir questões de a regulação prudencial do sistema financeiro de cada país, né? São normas internacionais de regulação prudencial para preservar a estabilidade dos sistemas financeiros de cada país, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso slide. O presidente do Banco Central do Brasil participou da conferência em Basileia. Na cidade de Basileia, foi homenageado pelo seu excelente trabalho. Ora, percebam que tem uma repetição aqui, né? Conferência em Basileia, na cidade de Basileia, ficou meio estranha aqui essa construção. E aí, como poderia ser reescrito com base aqui na coesão lexical, substituição, né, de alguns termos e expressões dentro do texto. O presidente do Banco Central do Brasil participou da conferência em Basileia. Na capital cultural da Suíça, né, Basileia é conhecida como capital cultural da Suíça, foi homenageado pelo seu excelente trabalho. Ora, se você tiver uma carta dessa na manga para colocar no seu texto, use-a, né? Não deixa ali sem utilização. Para quê? Para poder substituir essas palavras repetidas dentro do seu texto. Professor, preciso de mais exemplos. Vamos verificar mais exemplos então. Este daqui eu tenho certeza que vocês usam constantemente, né, com base aqui na Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil. Por ter sido concebida no processo de redemocratização, a Constituição Federal de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã. Ora, pessoal, percebam que tem aqui Constituição Federal de 1988 e aqui também, ó, a Constituição Federal de 1988. Olha quanta repetição dentro do mesmo parágrafo. Vamos utilizar a técnica da coesão lexical para poder acabar com esse problema dentro do nosso parágrafo? Vamos, então, olhem só. A Constituição Federal de 1988 é a lei fundamental e suprema no Brasil. Por ter sido concebida no processo de redemocratização, a Carta Magna, também é assim chamada, né, inclusive em muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, ficou conhecida como Constituição Cidadã. Perceberam aí, pessoal? Perceberam como a gente pode utilizar essa técnica da coesão lexical para evitar textos repetitivos, né, construções pobres, né, com palavras muito repetidas dentro do texto? Isso não é legal. O examinador não gosta. Então, utilizem essas técnicas de coesão para redigirem parágrafos sem muitas repetições, com uma boa variedade vocabular. Tá? Isso daí brilha os olhos do examinador, né? Beleza? Tranquilo? Vamos avançar aqui então. Agora a gente vai falar sobre a coesão por substituição. Coesão por substituição. Vamos lá. O que seria a coesão por substituição? Opa! Aqui seria por substituição, tá, pessoal? Tem um errinho aqui. Vamos lá, vamos corrigir. Então, seria coesão por... Opa, caneta aqui falhando. Vamos corrigir. Coesão por substituição. Coesão por substituição, beleza? É utilizada para abreviar sentenças inteiras, substituindo-as por uma expressão com significado equivalente. Vamos lá, eu preciso de exemplos, professor. Então vamos lá. O advogado reclamou do juiz, o réu, indignado, também reclamou do juiz. Ora, reclamou do juiz. Olha aí a repetição dentro aqui do mesmo parágrafo. Como podemos substituir esta frase aí, né? Reclamou do juiz. O advogado reclamou do juiz, o réu indignado também o fez. Também
ou fez o quê? Reclamou do juiz. E nós estamos diante de uma coesão por substituição textual. Tá? Aqui você pode também utilizar dessa técnica para evitar repetições nas construções frasais que você vai fazer no seu texto. Tá bom? Bom, vamos ficando por aqui, tá? Neste vídeo. E em seguida a gente passa a avançar aqui no nosso manual, né, prático sobre produção textual em provas discursivas. Essa parte bem teórica, obviamente, eu sei, mais cansativo, um pouco mais cansativo, porém extremamente importante para a consolidação da sua base, para que ali na frente a gente produza bons textos de forma técnica, de forma escorreita, né? E aí a gente consiga gabaritar as provas dos concursos públicos, né? E você vai ver o seu nome lá na lista de aprovados, na lista de nomeados, vai mandar aquela mensagem para o professor e a gente vai comemorar juntos a sua aprovação. Beleza? Tranquilo? Vamos aí para o próximo vídeo.